Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Regina e juntamente com meus colegas Nádia, Socorro e Michel, hoje vamos falar um pouco sobre orçamento público para vocês. Vamos dar início à nossa aula. Conceito: o orçamento público, em sentido amplo, é um documento legal aprovado por lei, contendo a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas por um governo em determinado exercício, geralmente compreendido por um ano. O orçamento público no Brasil inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversação em lei. Os principais elementos do orçamento público são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, ou PPA, é um documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para a administração pública. Prevê, entre outras coisas, grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. O PPA tem vigência de 4 anos, portanto, deve ser elaborado criteriosamente, imaginando onde se quer chegar nos próximos 4 anos. Ele deve ser elaborado pelo Poder Executivo e enviado ao Legislativo até 31/8 do primeiro ano de mandato. A LDO, ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada anualmente e tem como objetivo as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da LOA, baseando-se no que foi estabelecido pelo PPA. A LDO deve ser enviada pelo Poder Executivo até 15 de abril e precisa ser devolvida pelo Legislativo até 17 de julho. Caso essa devolução não ocorra, não haverá recesso parlamentar. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento propriamente dito. Prevê o orçamento fiscal, de seguridade social e de investimentos estatais. Você encontrará na Lei Orçamentária Anual a estimativa de receitas e a fixação de despesas. A Lei Orçamentária Anual deve estar em harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual. Ela deve ser enviada pelo Poder Executivo até 31 de agosto de cada ano. Deve ser aprovada pelo Legislativo até 22 de dezembro. Olá pessoal, eu sou Socorro e vou falar para vocês um pouco sobre as funções do orçamento público. As funções do orçamento público são função distributiva, função alocativa e função estabilizadora. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A função alocativa, como o próprio nome já diz, é a alocação dos recursos no oferecimento de bens e serviços públicos em geral, como rodovias, educação, infraestrutura e outros. Função distributiva é aquela que permite que o governo repasse parte do que foi recolhido, geralmente através de impostos, a serviços de bem comum, como saúde e educação. Ela destina seus recursos em serviços públicos, geralmente destinada àquelas pessoas menos favorecidas da sociedade. Função, por fim, a função estabilizadora. Ela age ativamente no mercado diante de suas falhas, promovendo, através de políticas públicas, o pleno emprego, o desenvolvimento econômico e social e a estabilidade econômica. Olá pessoal, meu nome é Nádia e agora eu vou falar um pouco sobre os princípios orçamentários. Existem vários princípios orçamentários, como unidade, legalidade, universalidade, anualidade, orçamento bruto, exclusividade, especificação, publicidade, equilíbrio, dentre outros. Aqui será dado ênfase nos princípios de unidade, universalidade, anualidade e publicidade. Vamos para o princípio da unidade.
Segundo esse princípio, o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento e não mais do que um para cada exercício financeiro. Visa-se com esse princípio eliminar a existência de orçamentos paralelos. Podemos citar como exemplo o Orçamento Geral da União, o Orçamento do Estado de Pernambuco e o Orçamento do município de Caruaru. O princípio da anualidade prevê que as previsões de receita e despesa devem referir-se sempre a um período limitado de tempo. O período de vigência do orçamento denomina-se exercício financeiro. Podemos citar como exemplo a LOA. O princípio da publicidade diz que o conteúdo orçamentário deve ser divulgado, ou seja, publicado, através dos veículos oficiais de comunicação, divulgação, para conhecimento público e para a eficácia de sua validade, que é o princípio exigido para todos os atos oficiais do governo. Universalidade. Por esse princípio, o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos de administração direta e entidades de administração indireta. Vale lembrar que quem fica de fora está impedido de receber recursos oriundos do... Olá, eu sou Michel e vou falar sobre a experiência internacional proveniente das Américas e Europa, exclusivamente dos Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente, no que diz respeito ao orçamento público. A história do orçamento público está relacionada à formação do Estado moderno após a queda do feudalismo. O orçamento como prática do Estado, objetivando materializar a intenção estratégica do planejamento, surgiu a partir da primeira Carta Magna inglesa em 1215. Os principais tipos de orçamento vêm da experiência americana. Existem o orçamento cíclico, econômico, clássico, programa, por desempenho, entre outros. Porém, serão abordados aqui os dois últimos, considerados os mais importantes no setor público. O orçamento-programa tem o intuito de promover a integração entre o planejamento e a execução da ação governamental. Os elementos essenciais para seu êxito são os objetivos do governo, programação dos recursos a serem utilizados para a consecução dos mesmos, os custos da utilização desses recursos e medidas de avaliação. O orçamento por desempenho relaciona os recursos alocados e os resultados mensuráveis de políticas públicas como objetivo de gerar informações relevantes que auxiliam as tomadas de decisões dos gestores públicos. Tais recursos são alocados baseados em metas e propósitos dos programas, de acordo com indicadores de eficiência e eficácia.